que participei, o avião sobrevoava uma estação de radares. A ideia era descobrir se eles podiam voar sem serem detectados. Fui à sala de controle de radares para ver o que acontecia quando a aeronave passava. Eu estava lá e ninguém conseguia ver muita coisa acontecendo. De repente, pareceu que uma escada tinha caído no telhado. Era a onda de choque do avião. Ele não foi visto nos radares. Parecia que estava fazendo o seu trabalho. A aeronave podia ir de uma costa a outra dos Estados Unidos em 70 minutos, mas seu único objetivo era a espionagem. Estas imagens feitas sobre a Coreia do Norte foram liberadas pela CIA e nunca tinham sido divulgadas antes. Elas revelam a capacidade do avião de fotografar objetos no solo, voando a 27 mil metros de altura, numa velocidade de 3.500 km por hora. A câmera estava num avião voando numa velocidade de Mach 3. A resolução era de 12 polegadas, 30 centímetros. Se você pensar num objeto no chão e puser uma grade sobre ele com 30 centímetros de lado, cada um desses quadrados vai ser preto, branco ou cinza. Um objeto com 30 centímetros de comprimento pode ser claramente identificado como um objeto, embora não possamos reconhecer a estrutura interna. Mas se tirarmos a foto de um tanque, ele vai ter 500 pontos e vai identificar o tanque. Mas, no auge da Guerra Fria, os homens da Área 51 não eram os únicos com câmeras potentes. Os russos tinham de 4 a 6 do que chamávamos de latas de cinzas. Tínhamos uma estação de monitoramento de satélites e éramos avisados do momento em que o satélite deveria passar. Quando se aproximavam da nossa região, fechávamos tudo. Tínhamos galpões de emergência. Se um avião estivesse a céu aberto, quando o satélite estivesse se aproximando, era rapidamente levado para esses edifícios. Mas, às vezes, um modelo do Oxcart era colocado sobre um pilar para que suas propriedades furtivas pudessem ser testadas. E com os soviéticos espionando do alto, isso representava um problema. Era muito difícil disfarçar um avião em cima de um poste quando o satélite passava. O pessoal da segurança não queria que eles vissem. Não tínhamos outra opção a não ser tirar a maquete de lá e colocá-la no hangar. E depois colocá-la de volta no lugar. Isso tornava o trabalho muito difícil, muito difícil. Começávamos a trabalhar no avião e depois o levávamos para o hangar. E era um tal de guardar e tirar, era um grande incômodo. Apesar dos esforços para esconder o avião secreto, agentes de inteligência descobriram que a União Soviética tinha um desenho do avião e tinha encontrado uma forma de detectar o Oxcart. Fazíamos a maioria dos testes durante o dia. A radiação do sol aquecia tudo, menos a sombra. Se deixássemos a maquete ali durante meia hora, ela deixaria uma sombra que uma câmera infravermelha conseguiria captar. Assim, os homens da Área 51 passaram a criar aviões falsos para enganar os soviéticos. Sabíamos que o satélite ia passar e desenhávamos o contorno de algum tipo de avião exótico na frente de um dos hangares. A maioria era de papelão. E um pouco antes de o satélite passar, colocávamos um aquecedor na traseira para mostrar um sinal de calor, como se o avião tivesse acabado de pousar. Queríamos que pensassem que tínhamos alguma coisa que eles não tinham. E eles, com certeza, investiram muito tempo e dinheiro tentando descobrir o que era. Em Washington, objetos fantasmagóricos pontuaram as telas dos radares. Engodos criados para proteger o Oxcart alimentaram os rumores sobre a Área 51. Caças passaram várias horas perseguindo os objetos vistos no radar. Realizamos 2.850 missões partindo da Área 51 sem que ninguém soubesse. O avião não existia
E, naturalmente, dependendo da luz do sol, era visível. E acabava se tornando um avistamento de OVNI. O general Sandford, diretor de inteligência da Força Aérea, confirmou que os objetos não são armas secretas americanas e afirmou que a Força Aérea vai investigar. Isso foi na época em que a Força Aérea conduzia o projeto Blue Book, investigando os avistamentos de OVNIs. Eles começam a investigar e, de repente, encontram uma parede de segurança. Disseram que era uma missão ultra secreta, tinham que inventar uma história e esquecer que aquilo tinha acontecido. Recebemos e analisamos entre 1.000 e 2.000 relatórios. Assim, os pobres coitados do projeto Blue Book tiveram que inventar uma história para explicar os avistamentos. Com todo respeito à Força Aérea, acredito que alguns deles sejam de origem interplanetária. Os controladores de tráfego aéreo tiveram de ser alertados para não relatarem algo se movendo tão rápido no espaço aéreo americano para não alarmar as pessoas. Os pilotos comerciais criavam problemas. Eles viam a aeronave subindo, chegando a 24 mil metros. E os aviões comerciais estavam a 12. E eles entravam em contato com o solo e falavam feito desesperados. Mas eles viam. E os passageiros viam. O FBI ia até o aeroporto em que pousavam e os faziam assinar um documento para não revelar o que tinham acabado de ver. Mas acontecia um desastre na Área 51. A máquina de acobertamento era acionada. Apesar dos segredos que envolveram Oxcart, indícios de uma falha inicial estão finalmente vindo à luz décadas depois. Era um teste subsônico de motores em baixa altitude. Tive problemas para acelerar até Mach 3. Voei para o norte da área, subi para 7.600 metros, virei para o sul e comecei a entrar nas nuvens. Alguma coisa não estava certa. O avião embicou, ficou invertido e entrou em espiral. Não dava para recuperar. Então achei melhor ejetar. Foi o que eu fiz. Ejetei para baixo porque eu estava de cabeça para baixo. Ken tomou a decisão certa e ejetou. A única coisa que pensei foi que eu odiei ter que abandonar um avião tão bom. Ele desceu em algum lugar perto de Wendover, Utah. Eu pousei, recolhi o paraquedas, porque achei que ia precisar dele. Talvez tivesse que passar a noite ali e ia dormir dentro dele. Minha lista de checagem tinha se espalhado. Comecei a recolher algumas das páginas, eram todas confidenciais e tinha o carimbo de secreto. Tudo que eu consegui recolher eu pus no bolso. Passou uma picape no deserto e tinha 3 homens nela. Eu fiquei surpreso em vê-los. Eles disseram para subir, que iam me levar ao avião. Eu disse, não, é um F-105. Essa era a história que contávamos. Eu disse, tem uma arma nuclear a bordo. Eles disseram, é melhor... E os homens da Área 51 passaram a criar aviões falsos para enganar os soviéticos. Sabíamos que o satélite ia passar e desenhávamos o contorno de algum tipo de avião exótico na frente de um dos hangares. A maioria era de papelão. E um pouco antes de o satélite passar, colocávamos um aquecedor na traseira para mostrar um sinal de calor, como se o avião tivesse acabado de pousar. Queríamos que pensassem que tínhamos alguma coisa que eles não tinham. E eles, com certeza, investiram muito tempo e dinheiro tentando descobrir o que era. Em Washington, objetos fantasmagóricos pontuaram as telas dos radares. Engodos criados para proteger o Oxcart alimentaram os rumores sobre a Área 51. Caças passaram várias horas perseguindo os objetos vistos no radar.
Realizamos 2.850 missões partindo da Área 51 sem que ninguém soubesse. O avião não existia e, naturalmente, dependendo da luz do sol, era visível e acabava se tornando um avistamento de OVNI. O general Sandford, diretor de inteligência da Força Aérea, confirmou que os objetos não são armas secretas americanas e afirmou que a Força Aérea vai investigar. Isso foi na época em que a Força Aérea conduzia o projeto Blue Book, investigando os avistamentos de OVNIs. Eles começam a investigar e, de repente, encontram uma parede de segurança. Disseram que era uma missão ultra secreta, tinham que inventar uma história e esquecer que aquilo tinha acontecido. Recebemos e analisamos entre 1.000 e 2.000 relatórios. Assim, os pobres coitados do projeto Blue Book tiveram que inventar uma história para explicar os avistamentos. Com todo respeito à Força Aérea, acredito que alguns deles sejam de origem interplanetária. Os controladores de tráfego aéreo tiveram de ser alertados para não relatarem algo se movendo tão rápido no espaço aéreo americano para não alarmar as pessoas. Os pilotos comerciais criavam problemas. Eles viam a aeronave subindo, chegando a 24 mil metros. E os aviões comerciais estavam a 12. E eles entravam em contato com o solo e falavam feito desesperados. Mas eles viam. E os passageiros viam. O FBI ia até o aeroporto em que pousavam e os faziam assinar um documento. Que participei, o avião sobrevoava uma estação de radares. A ideia era descobrir se eles podiam voar sem serem detectados. Fui à sala de controle de radares para ver o que acontecia quando a aeronave passava. Eu estava lá e ninguém conseguia ver muita coisa acontecendo. De repente, pareceu que uma escada tinha caído no telhado. Era a onda de choque do avião. Ele não foi visto nos radares. Parecia que estava fazendo o seu trabalho. A aeronave podia ir de uma costa a outra dos Estados Unidos em 70 minutos, mas seu único objetivo era a espionagem. Estas imagens feitas sobre a Coreia do Norte foram liberadas pela CIA e nunca tinham sido divulgadas antes. Elas revelam a capacidade do avião de fotografar objetos no solo, voando a 27 mil metros de altura, numa velocidade de 3.500 km por hora. A câmera estava num avião voando numa velocidade de Mach 3. A resolução era de 12 polegadas, 30 centímetros. Se você pensar num objeto no chão e puser uma grade sobre ele com 30 centímetros de lado, cada um desses quadrados vai ser preto, branco ou cinza. Um objeto com 30 centímetros de comprimento pode ser claramente identificado como um objeto, embora não possamos reconhecer a estrutura interna. Mas se tirarmos a foto de um tanque, ele vai ter 500 pontos e vai identificar o tanque. Mas, no auge da Guerra Fria, os homens da Área 51 não eram os únicos com câmeras potentes. Os russos tinham de 4 a 6 do que chamávamos de latas de cinzas. Tínhamos uma estação de monitoramento de satélites e éramos avisados do momento em que o satélite deveria passar. Quando se aproximavam da nossa região, fechávamos tudo. Tínhamos galpões de emergência. Se um avião estivesse a céu aberto, quando o satélite estivesse se aproximando, era rapidamente levado para esses edifícios. Mas, às vezes, um modelo do Oxcart era colocado sobre um pilar para que suas propriedades furtivas pudessem ser testadas. E com os soviéticos espionando do alto, isso representava um problema. Era muito difícil disfarçar um avião em cima de um poste quando o satélite passava. O pessoal da segurança não queria que eles vissem. Não tínhamos outra opção a não ser tirar a maquete de lá e colocá-la no hangar. E depois colocá-la de volta no lugar. Isso tornava o trabalho muito difícil, muito difícil.
Começávamos a trabalhar no avião e depois o levávamos para o hangar. E era um tal de guardar e tirar, guardar e tirar. Era um grande incômodo. Apesar dos esforços para esconder o avião secreto, agentes de inteligência descobriram que a União Soviética tinha um desenho do avião e tinha encontrado uma forma de detectar o Oxcart. Fazíamos a maioria dos testes durante o dia. A radiação do sol aquecia tudo, menos a sombra. Se deixássemos a maquete ali durante meia hora, ela deixaria uma sombra que uma câmera infravermelha conseguiria captar. Assim,